Olá, eu sou a professora Isilda Bittencourt e hoje nós vamos falar um pouco sobre os principais materiais utilizados no laboratório de química durante as aulas de experimentos, por exemplo. Eu gostaria de ressaltar que a gente não vai falar de todos os materiais, obviamente são inúmeros, a gente vai falar dos principais, dos que a gente mais utiliza nos experimentos do nosso dia a dia dentro do laboratório. Vamos lá. Bom, começar do que todo mundo conhece, né? Tubo de ensaio. O tubo de ensaio serve, como o nome diz, para a gente fazer ensaios dentro dele, né? Na verdade, serve para a gente fazer experimentos em pequena escala, né? Por causa do tamanho do tubo de ensaio. O tubo de ensaio é um dos poucos materiais de laboratório que pode ser aquecido diretamente na chama do bico de Bunsen. Então, aproveitar e mostrar o bico de Bunsen, né? O bico de Bunsen é o que dá o fogo aqui, é o que a gente usa para aquecer as coisas dentro do laboratório, quando elas não são inflamáveis, obviamente. A gente usa para segurar o tubo de ensaio, para aquecer, uma pinça de madeira, né? A pinça de madeira tem essa haste longa, é um pregador, né? Metido a besta. A gente coloca o pregador dessa maneira, segura esta parte aqui para fixar, tá? O tubo de ensaio bem dentro da pinça de madeira, e aí a gente usa essa haste mais longa para apoiar a nossa mão e faz o aquecimento na chama do bico de Bunsen sob agitação. Caso a gente não vá aquecer o tubo de ensaio, a gente usa, para colocar o tubo de ensaio, um suporte de tubo de ensaio, tá? Bom, voltando com a história do bico de Bunsen e seu uso, como usá-lo, né? Não vou ensinar porque eu já fiz em outro vídeo, no vídeo sobre normas de segurança, eu ensinei como utilizar, como ligar e como desligar o bico de Bunsen. Porém, se a gente tiver um becker, então isto aqui é um becker, a gente tem beckers de diversos tamanhos. Bom, para que serve o becker? Depois eu volto para o bico de Bunsen. O becker serve para a gente fazer tudo dentro do laboratório, né? O becker serve para a gente aquecer substâncias, líquidos, serve para a gente fazer experimentos dentro dele. Porém, apesar dele ter medidas de volume aqui, ele não é preciso para a gente medir volume. Por que ele não é preciso? Porque ao aquecer, né, e qualquer instrumento que for aquecido tem essa consequência, ele dilata e, portanto, ao voltar, ele perde a sua precisão. Então, ele serve para a gente fazer medidas aproximadas de volume e não medidas corretas de volume, tá? Então, o becker, para ser aquecido, ele precisa de um apoio. Que apoio a gente vai ter? Um tripé, uma tela de amianto que serve para homogeneizar o aquecimento e o becker, certo? Então é assim que funciona, a gente ligaria o bico de Bunsen e aqueceria. Bom, que instrumento que é muito parecido com o becker em termos de uso, mas a boquinha estreita o diferencia, é o Erlenmeyer. Né? Então o Erlenmeyer serve também para a gente, também pode ser aquecido, também tem medidas de volume aqui que perdem a precisão ao ser aquecido. Essa boca estreita o diferencia do becker na seguinte medida: ela permite que eu faça gotejamento dentro do Erlenmeyer sem que haja o risco de escorrer para fora, de pular para fora o líquido quando a gente fizer isso. E também para agitação sem o risco de respingos, tá? Então essa que é a diferença entre eles. O uso do Erlenmeyer é muito específico numa análise que a gente faz no laboratório chamada de titulação, que é um tipo de análise volumétrica, tá? Bom, vamos lá. Suporte universal. Quanta coisa, né, gente? Suporte universal. É no suporte universal que eu penduro as coisas que deverão ser penduradas dentro do laboratório. Bom, como é que eu faço isso? Eu uso garras, né? Argolas,
uso mufa, isso se chama mufa, tá? Para que serve uma mufa? Ela serve para eu prender coisas no suporte universal que não tenham a mufa adaptada ao material. Então eu tenho essa garra, como é que eu vou usar essa garra se eu não consigo prender no suporte? Então a mufa tem essa função, ó. Tá? Veja só. E aí essa garra serve para eu colocar um tubo de ensaio, uma bureta, coisas que a gente vai utilizar que precisam ficar penduradas no, conforme eu já disse, no suporte universal. Tá? Então, mufa, garra, outro tipo de garra. Esta argola, ela já vem com a mufa, tá? Então, para que serviria essa argola? Vamos lá. Mostrar um determinado uso. Cadê funis, né? Esse aqui é um funil comum e esse aqui é o chamado funil analítico. Este funil comum a gente usa mais, não que não possa ser utilizado numa filtração, né? Mas a gente usa mais para colocar coisas em objetos que tenham boca estreita, tá? Colocar líquidos, né? Este funil analítico serve para filtrações comuns, nas quais a gente vai separar misturas heterogêneas, né? Misturas heterogêneas, líquido sólido, um exemplo bem básico, água e areia, por exemplo, né? Para fazer a filtração, eu utilizo um papel filtro. O papel filtro vem com este formato. Para colocar o papel filtro dentro do funil analítico, eu dobro da seguinte maneira: dobro uma vez, dobro uma segunda, e aí eu pego 3 partes aqui e fico com uma só, tá? Desta forma eu tenho o papel filtro dobrado, certo? Eu vou já fazer a adaptação para filtração. Laboratório é isso. Olha só, tem que deixar ele bem encostado aqui na parede, sempre com o objetivo de não ter respingos, né? Agora eu vou colocar o papel filtro aqui. Veja que ele não para, né? Ele não para e, portanto, eu vou ter que molhar para que ele tenha uma aderência às paredes do funil analítico. Então eu vou usar a piceta. A piceta não serve só para isso. Ela serve para a gente completar volumes, para acertar menisco, serve para uma série de coisas, mas serve como objeto para molhar com o solvente que eu achar necessário. Etanol, água destilada, né? Então a piceta tem esse objetivo. Piceta se escreve com 2 S's, tá? Então tá aqui o funil que ficou aderido, certo? Agora, digamos que eu queira fazer uma filtração. Eu vou pegar um outro becker e vou mostrar para vocês para que serve esta haste de vidro ou bagueta, tá? A bagueta serve para gente fazer agitações, né? Quando necessário, mas ela serve também para a gente prolongar a boca do becker, por exemplo, quando eu vou usar na filtração. Então eu faço isso, tá? E eu consigo fazer uma filtração com bastante segurança, sem que eu perca o líquido que está sendo filtrado. Bom, quando eu faço isso, o líquido vai ficar aqui, o sólido vai ficar aqui depois da filtração e o líquido vai ficar lá embaixo. O líquido é chamado de filtrado, tá? Há outro tipo de filtração? Sim, há outro tipo de filtração. A filtração na qual a gente utiliza o Kitasato, tá? O Kitasato, ele é muito parecido com o Erlenmeyer em termos de formato, só que a gente já verifica algumas diferenças. Ele tem essa saída lateral, que eu já explico para que é, e ele tem uma espessura do vidro muito maior. Também tem uma função ou um objetivo essa espessura maior. Então vamos lá. Eu vou adaptar o funil de Buchner no
Kitasato, tá? Usando um adaptador aqui, certo? Eu vou usar um papel filtro para fazer a filtração e ele não vai ser dobrado, ele vai ser colocado diretamente aqui no funil de Buchner. Aí não vou demonstrar para vocês, mas esta saída lateral seria ligada a uma trompa de vácuo. A trompa de vácuo vai retirar o ar daqui de dentro e vai fazer com que a pressão aqui fique menor que a pressão lá fora, aqui fora. De tal maneira que na hora que eu fizer a filtração, o líquido vai ser sugado com mais rapidez aqui para baixo no Kitasato. O Kitasato não tem só essa função, ele também tem a função de coletar gases durante um experimento. Então, digamos que eu produza gases num experimento e tenha que coletá-lo. O que eu faço? Eu ponho uma rolha que vai tapar hermeticamente o Kitasato, ponho uma tripa de mico aqui, e aí o gás produzido vai passar pelo conduto aqui e vai ficar aqui dentro de tal maneira que eu coleto o gás. Voltei, pessoal, dei uma limpada na bancada e agora a gente vai falar do próximo instrumento que a gente vai usar, que é, ou mostrar, que é o funil de separação, ou funil de decantação, ou funil de bromo. Não me pergunte por que se chama funil de bromo. Eu uso o nome funil de separação. Por que funil de separação? Porque ele serve para a gente separar misturas heterogêneas líquido-líquido. Exemplo, óleo e água, exemplo bem simples, né? Como é que a gente faria isso? Bom, a gente usa a tal da argola com ufa, tá? Coloca o funil, tá? Coloca aqui a mistura heterogênea líquido-líquido. Espera decantar, daí a história do funil de decantação, espera decantar, o que vai acontecer? O líquido mais denso vai ficar embaixo, separado do líquido menos denso, tá? E aí a gente abre cuidadosamente a torneira, permitindo que o líquido mais denso escoe para o recipiente que será colocado aqui embaixo e o líquido menos denso fique dentro do funil. Bom, como tudo no laboratório, quanto melhor a minha técnica, quanto mais apurada ela for, melhor a separação que eu vou fazer, tá? Melhor o processo, né? Então, funil de separação. Nós temos aqui eu digo que a química sempre gosta de complicar os nomes, né? Isso aqui não seria um pirãozinho? Mas é o almofariz e o pistilo, tá? O almofariz e o pistilo formam um conjunto, é um material muito bonito de porcelana. Ele é bem espesso e bem resistente, porque o objetivo é que você triture ou pulverize manualmente o material que será colocado aqui, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer muita força para poder fazer isso. Então, almofariz e pistilo. Existe também o vidro de relógio, né? O vidro de relógio serve para a gente tampar o recipiente, serve também como auxílio na pesagem. Então, se eu quero pesar um pouco de material, eu pego a minha... Cadê ela? Eu pego a minha espátula, pego o material e coloco em cima do vidro de relógio na balança. Então, ele tem também esse objetivo. Bom, temos aqui o cadinho de porcelana e temos aqui um triângulo de porcelana. Para que serve? Serve para a gente colocar no bico de Bunsen, colocar um material que a gente queira aquecer, material sólido, tipo carvão, tá? Que a gente queira aquecer, por exemplo, para eliminar materiais voláteis, coloca aqui e faz o aquecimento. A pinça que a gente utiliza para pegar o cadinho é essa daqui, tá? Falta pouco, a gente já está chegando no final da nossa jornada. Não se esqueçam, mais ou menos, não se esqueçam que a gente está falando dos mais comuns, né? Não estamos falando de materiais específicos.
Tenho aqui o termômetro. Em geral, no laboratório, a gente usa um termômetro desses, que aqui esse é de álcool, mas ou de mercúrio, que o filamento sobe e indica pra gente a temperatura do líquido ou do ambiente que a gente está medindo. É muito importante a gente saber que quando eu faço uma medida com o termômetro, eu coloco o bulbo do termômetro, que é essa parte aqui, dentro do líquido que eu quero medir, não no fundo, principalmente se eu estiver aquecendo esse líquido. Então, coloco assim e faço a leitura com o bulbo dentro do sistema que eu quero medir a temperatura, tá? E aí eu leio a resposta do termômetro, é bem rápida, tá? Então, estabilizou, eu leio, né? E retiro. Nunca faço isso, tá, gente? Ó, deixa eu ver que temperatura é. Só não faço, é sempre imerso, tá? E aí eu meço a temperatura, tá? Cada termômetro tem sua precisão e por aí vai, né? Nós vamos falar agora sobre os instrumentos de medida de volume, medida mesmo de volume no laboratório. São 4, tá? Então vamos começar com eles. O menos preciso, mas o mais comum é a proveta. A proveta nada mais é do que um cilindro de vidro graduado, tá? Muito utilizado, né? Tem provetas de diversos volumes, tá? Tem proveta de 5 mililitros, tem proveta de litros. O segundo, pipetas. Há 2 tipos de pipetas. As pipetas servem para a gente fazer transferências de volumes conhecidos, né? Esta pipeta que tem este bulbo aqui no meio é chamada de pipeta volumétrica ou de transferência. Desvantagem desta pipeta, ela só tem uma marca que indica o seu volume total, tá? Então, se eu quero medir 20 mililitros, eu utilizo essa pipeta. Se eu quero medir 25, não dá para utilizar. Eu teria que pegar uma pipeta volumétrica de 25 mililitros, certo? Vantagem, extremamente precisa, muito precisa. Então, quando eu quero precisão na minha medida, eu utilizo este tipo de pipeta. E tem esta pipeta aqui, este tipo de pipeta, né? Essa pipeta aqui é a pipeta graduada. Pipeta graduada, como o nome diz, tem graduação em toda a sua extensão. Desvantagem, menos precisa. Vantagem, eu posso fazer com esta pipeta transferências do volume total dela. Então, esta pipeta tem 10 mililitros. Eu posso transferir 1 mililitro, 2 mililitros e meio e por aí vai, tá? Todas essas pipetas, para serem utilizadas para transferir volumes, necessitam do uso da pera. A pera de borracha, ela tem a função de permitir que eu tenha segurança na hora de fazer a transferência. A pera de borracha pode sugar um líquido. Eu sugo utilizando esta parte da pipeta. Tem um S de sugar, olha, tá? E eu posso expulsar na hora que eu quiser acertar um determinado volume por aqui. Expulsar tem um E aí, certo? Então, a pera de borracha, uma dupla, pipeta, pera de borracha, ou pera de sucção, tá? Tanto faz. O próximo é a bureta, né? A bureta, ela tem, em termos de precisão, a mesma precisão que a pipeta volumétrica, só que o que a diferencia é a torneira, né? Com a torneira eu posso fazer transferências de volumes conhecidos com controle de fluxo, né? A bureta deverá ser colocada no suporte universal. Para isso, hoje em dia, o mais comum da gente utilizar, porque é o mais prático, é a pinça dupla de bureta. Então, você pode usar 2 buretas ao mesmo tempo. A bureta,
ela, para encher uma bureta, para você poder utilizar, você coloca o líquido aqui, deixa escoar embaixo, para permitir que essa parte fique cheia do líquido também. Quando encher, você fecha, enche novamente, tá? Aí você acerta o volume total da bureta, usando, obviamente, o menisco, certo? Aí ela está pronta para ser utilizada. O certo é a gente utilizar a bureta manuseando a torneira com a mão esquerda. Para a mão direita, se você for destro, obviamente, ou você for destra, obviamente, ter a oportunidade de fazer uma agitação ou algo assim, tá? Então, a bureta também serve para medir volume. Lembrando-se que todos os instrumentos de medida de volume, que são esses 4 que eu estou apresentando, não podem ser aquecidos, tá? Porque fazem medidas precisas de volume, né? Por último, o balão volumétrico. O balão volumétrico, ao contrário dos outros, que serve para transferir volumes, este aqui serve para conter um determinado volume. Tá? Então, está contido dentro deste balão, quando você acertar o menisco, 100 mililitros. Se eu considerar uma pipeta, será transferido com essa pipeta um volume de 20 mililitros. Perceberam a diferença? Para a transferência, para estar contido. Por que para estar contido? Qual o sentido disto? Quando eu quero fazer uma solução de concentração conhecida, eu utilizo, ou suas diluições, eu utilizo o balão volumétrico, né? Porque aí a solução de concentração conhecida ficará contida nesse recipiente, e se eu quiser tirar parte dela, eu utilizarei uma pipeta, que é para transferir, tá? Então é este o objetivo. A gente tem as aparelhagens de laboratório, mas cada uma tem um uso muito específico. Porém, eu vou até ali, só para mostrar de longe para vocês, o importante do nosso dia a dia é a capela. É na capela que a gente faz os experimentos que utilizam materiais voláteis ou que exalem, por exemplo, gases tóxicos, tá? Eu acho que eu coloquei os instrumentos mais importantes. Acho que eu não esqueci nada que tinha aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo vídeo. Eu vou colocar do lado os cards necessários para a gente poder ir até, por exemplo, o uso de alguns instrumentos que a gente viu aqui. Tá bom? Tchau, até a próxima. Vocês iam me cobrar depois. Eu esqueci um instrumento de uso diário, sim, no laboratório, a balança, tá? Me perdoem. Há diversos tipos de balança. Você tem a balança semi-analítica, a balança analítica. Qual que você vai escolher depende da precisão que você quer para sua medida, tá bom? É isso.